Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo um estudo referente a quem são os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor do Apocalipse. Mas antes, já quero aqui fazer aquele pedido especial para vocês. Você que está chegando agora no canal, que é novo no canal e ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever no canal, ativa também o sininho de notificações para que o YouTube notifique todos os vídeos novos aqui, a qual for publicado. E também deixa o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para que mais pessoas assim possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E assim também você vai estar ajudando este canal a crescer cada dia mais e levar o Evangelho aos necessitados. Meus irmãos, como eu já falei aqui no início do vídeo, no estudo de hoje então nós vamos aqui ver quem são os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor que está ali no livro de Apocalipse. Não há consenso entre os cristãos sobre quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Alguns acreditam que os anjos das 7 igrejas eram os pastores dessas igrejas. Já outros pensam que os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor eram realmente anjos propriamente ditos. A dificuldade em saber quem eram os anjos das 7 igrejas ocorre porque o livro do Apocalipse emprega de forma predominante a linguagem simbólica. Inclusive, a primeira menção dos anjos das 7 igrejas acontece exatamente como explicação de uma simbologia. O texto bíblico diz que o apóstolo João, escritor do Apocalipse, teve uma visão extraordinária na ilha de Patmos. Ele viu o Cristo glorificado andando no meio de 7 candeeiros de ouro. Em sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16. Vamos estar lendo aqui então, para a gente poder entender melhor. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. O próprio Senhor Jesus explicou aquela visão a João, e ele disse: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Então, conforme a ordem do Senhor Jesus, João escreveu 7 cartas específicas. Essas cartas foram direcionadas aos anjos de cada uma das 7 igrejas. A identidade dos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. A palavra anjo traduz um termo grego que significa literalmente mensageiro. No contexto bíblico, esta palavra pode se referir a seres espirituais ou a mensageiros humanos, como já foi dito na introdução desse estudo. Há pelo menos 2 interpretações principais sobre a identidade dos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Vejamos aqui então melhor cada uma delas a seguir. Os anjos das 7 igrejas eram seres espirituais? A primeira interpretação defende que os anjos das 7 igrejas eram seres espirituais. Isso significa que eles eram anjos mesmo. Se essa interpretação estiver correta, então parece que esses anjos foram designados por Deus para cuidar daquelas igrejas, e cada anjo correspondia a cada igreja local. Os estudiosos que preferem essa interpretação ainda dizem que ela é possível biblicamente, porque o apóstolo Paulo escreve que os anjos estão envolvidos de alguma forma no culto das comunidades cristãs locais. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. É verdade que a Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores, comissionados a servir em benefício dos redimidos. Hebreus 1,14 narra da seguinte forma: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Também é verdade que os anjos estão atentos a tudo o que acontece com a igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, a qual nós haremos, Efésios 3, capítulo 10 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Então vai estar falando também referente, a esses anjos, que estão atentos a tudo o que acontece com a igreja. Mas o problema dessa interpretação é que em nenhum lugar da Bíblia é dito que cada igreja local possui um anjo do Senhor específico para protegê-la e cuidar dela. Além disso, não parece ser muito estranho o Senhor ter revelado a João uma mensagem que na verdade era direcionada primeiramente a seres espirituais, ou a seres celestiais. E se os anjos assistem na presença de Deus constantemente, por que os 7 anjos precisaram das cartas escritas por João? Ainda mais, como João conseguiu fazer chegar essas cartas aos 7 anjos? Aqui estão, irmãos, algumas perguntas, referente a essa introdução, referente a essa interpretação, a qual alguns estudiosos crêem, que realmente os 7 anjos, das igrejas ali eram anjos celestiais. Agora nós vamos então para a segunda interpretação. Os anjos das 7 igrejas eram pastores? A segunda interpretação diz que os anjos das 7 igrejas eram
os pastores dessas igrejas. Se essa interpretação estiver correta, então os líderes das 7 igrejas da Ásia Menor são chamados de anjos, no sentido de que os pastores são mensageiros responsáveis por comunicar a mensagem de Deus para as igrejas locais. Eles são enviados e comissionados por Cristo para zelar pelo desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Essa interpretação parece estar de acordo com o princípio bíblico da responsabilidade que o Senhor confiou aos ministros do Evangelho. A carta aos Hebreus, por exemplo, diz que os líderes das comunidades cristãs velam pelas almas dos fiéis, como quem há de prestar contas delas. Hebreus 13, versículo 17, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A fraqueza dessa interpretação está no fato de que em nenhuma outra parte do Novo Testamento os líderes das igrejas locais são chamados de anjos. Eles sempre são chamados de presbíteros, bispos, pastores e outros termos correlatos. Apesar das dificuldades da interpretação, atualmente a maioria dos cristãos tem entendido que essa última interpretação é a que melhor se harmoniza ao propósito do texto bíblico. Além disso, embora a palavra grega para anjos nunca seja aplicada aos líderes das igrejas locais, em outras passagens bíblicas, isso não significa que ela não seja aplicada a mensageiros humanos. Marcos capítulo 1, versículo 2, diz da seguinte maneira: conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Lucas capítulo 9, versículo 52. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousadas. Então, meus irmãos, através desses 2 versículos, nós temos aqui a confirmação, a base bíblica, para assim nós entendermos que essa segunda interpretação é a mais coerente, é a mais correta da gente usar diante da palavra de Deus. E eu mesmo compartilho desta opinião, e creio que os anjos das 7 igrejas do Apocalipse realmente eram os líderes das 7 igrejas locais. Particularmente, penso ser muito difícil explicar como os anjos do Senhor poderiam ser responsabilizados pelo cuidado doutrinário naquelas igrejas. Até porque, meus amados, tá certo que para Deus, tudo é possível, nada é impossível, mas mesmo assim, será que Deus ele enviaria o próprio anjo para comunicar, para ter conversa, para conversar com pessoas humanas, com nós seres humanos? Será que isso seria permitido por Deus? Então a gente vemos aqui que realmente essa segunda interpretação é sim a mais correta, é a mais coerente para nós utilizarmos diante da palavra de Deus, até mesmo aí nos nossos ensinamentos, para trazer até mesmo aí no nosso aprendizado. Então eu, como falei aqui, particularmente, eu creio nessa segunda interpretação. Eu vejo, eu entendo
diante da palavra de Deus, né, que essa segunda interpretação realmente, né, se refere o quê? Aos líderes, né, das igrejas, aos pastores das igrejas. E relatando a isso também, né, é conveniente até porque nos dias de hoje, né, nós temos, né, muitos de nós têm o costume de chamar, né, os pastores, né, que dirigem igrejas como que como o anjo, né, da igreja. Então já é uma forma até melhor para nós entendermos aqui, né, essa interpretação, esse estudo. E diante de tudo isso aqui, meus irmãos, eu queria também pedir um favor para vocês. Que vocês deixem aí nos comentários, né, o seu entendimento, né, a sua opinião, mas com base bíblica, referente a essas duas interpretações. Com qual dessas duas você concorda? Com a primeira, que esses anjos das sete igrejas eram realmente anjos celestiais, ou que esses anjos das sete igrejas eram os pastores de cada igreja local? Deixa aí no comentário a sua opinião com base bíblica para a gente estar aí analisando e também, se possível, a gente estar respondendo a todas aí as respostas que vocês deixarem aí no comentário. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o estudo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do estudo e que esse estudo realmente venha agregar ainda mais no teu conhecimento, né? E como a Bíblia nos ensina, que nós possamos, então, através sim desse estudo, né, crescer mais e mais na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.